O tema desse trabalho de conclusão de curso partiu da paixão imediata de todo o grupo em discutir as questões sociais relacionadas à falta de afetividade e o abandono sentimental por parte de familiares de um grupo de alunos do CCA, Centro para Crianças e Adolescentes. Instituição essa em que todos os integrantes do nosso grupo realizaram o estágio obrigatório, e por esse motivo tínhamos uma sintonia e uma energia muito grande com cada participante voluntário que fizeram parte da nossa pesquisa. Conseguimos enxergar que a falta de afetividade gerava transtornos obsessivos e compulsivos. A falta desse comprometimento gerava uma insegurança em muitos jovens. É importante ressaltar que a família é a base sustentadora para o modelo de vivência familiar. Aprendemos que a necessidade de se vincular acompanha os seres humanos durante toda a vida e tudo passa pela infância. Através da nossa pesquisa, identificamos que os pais, depois de terem os filhos e satisfazerem a sua vontade de apenas tê-los, os deixam e os abandonam. Por fazer parte de um grupo social de risco e vulnerabilidade social, sempre sentimos na pele as questões de opressão que a maioria sofria diariamente em seu convívio social. Então, buscamos a melhor alternativa de nos aprofundarmos nessas questões. Foi assim que chegamos ao Teatro do Oprimido, de Augusto Boal, que nos mostrou que poderíamos transformar o comportamento, as visões e as atitudes dos oprimidos. Então, mergulhamos em uma frenética e uma deliciosa pesquisa, abrindo um cartel de possibilidades, para trazer luz ao movimento de identificação e fragmentação do nosso tema. Tivemos muitas reuniões, que nos direcionou ao estreitamento do universo do Boal, chegando ao recorte das técnicas do arco-íris do desejo, que utilizamos como aplicação de exercícios, com o objetivo de identificar os opressores e exterminar os tipos de opressão, através das imagens e dos desejos de cada um. Foram experimentações magníficas, utilizando também os jogos e exercícios para ator e não ator do mestre Augusto Boal. Foram 3 aulas laboratoriais de observação e aplicação desses exercícios. Os chamados protagonistas, oprimidos, e os antagonistas, opressores, se dividiam em imagens construídas através de histórias de opressão e com características fundamentais de violência, abandono, negação, discussões explosivas, humilhação e desprezo, trazidas pelos próprios alunos voluntários. Ao iniciarmos o nosso processo de pesquisa, na escolha do tema a ser investigado, o grupo buscou entender quais seriam as potencialidades do teatro em uma realidade vulnerável. Este primeiro disparador possibilitou uma ampla área de pesquisa e diversas lacunas a serem preenchidas. Já no início da pesquisa, a falta de bibliografia que tratasse do tema teatro na periferia já denunciava a falta de acesso que pessoas em situação de vulnerabilidade social enfrentam todos os dias a não ter acesso à fonte de renda, alimentação, educação de qualidade e atividades artísticas. E por fim, chegamos ao nosso tema: como o teatro do oprimido pode fortalecer os vínculos afetivos de jovens em vulnerabilidade social. Teatro do Oprimido! O teatro do oprimido é um método teatral que reúne exercícios, jogos e técnicas teatrais que foram elaboradas pelo teatrólogo brasileiro Augusto Boal. Os seus principais objetivos são a democratização desses meios teatrais, esses meios de produção teatral e o acesso das camadas sociais menos favorecidas. E ele pensa a realidade através do diálogo e do teatro, assim como fez o Paulo Freire, assim como o Paulo Freire pensou a educação. E ao mesmo tempo ele traz uma nova técnica para a preparação do ator que repercute mundialmente. No começo dos anos 60, o Boal ele era diretor do Teatro Arena de São Paulo. E aí, numa viagem pelo Nordeste, eles estavam apresentando para uma liga camponesa e estavam falando sobre a questão agrária e terminava assim incentivando o Sem Terra a darem o sangue pela terra. E aí, no final do espetáculo, o Sem Terra convidou eles para ir junto com eles, e outros jagunços que estavam desalojados, para ir de frente lá para dar o sangue. Aí o Boal falou: nós somos um grupo de teatro, não tem como a gente só dava conselhos. Aí ele pensou que o teatro deveria ser um diálogo, e não um monólogo. Até aí, tudo não passava de uma ideia. Em 71, nasceu a primeira técnica do teatro do oprimido, e aí continuou a crescer, desenvolveu um diálogo entre as nações, E hoje essas formas são usadas em todos os tipos de diálogos, assim, na Europa, no mundo e no Brasil. E aí veio o arco-íris do desejo, outras técnicas que foram usadas até hoje. Então ele vê o teatro, Augusto Boal, como uma essência humana. Ele é uma capacidade de todos nós podemos desenvolver.
não é um dom, não é um privilégio de pessoas especiais que têm dons especiais, né? É uma potencialidade, né? Nós não nascemos seres teatrais, não nascemos artistas. Nós criamos música, poesia, som, imagens. Nós fazemos comentários expressivos. Então, dentro do teatro do oprimido, né, que o teatro do oprimido é uma potência do teatro, né? Então ele constrói uma cena precisa, e fala sobre a sociedade brasileira, as sociedades do mundo que são opressoras, homofóbicas, machista, racista, patriarcal, capitalista, branca, que mata. Então ele quer transformar. O teatro oprimido é transformar, ver do lado de fora. O mundo pode ser mexido, eu posso transformar aquela minha história, aquela vida, aquela situação de opressão. Então, para isso, ele criou a árvore do Boal, que ele chama Árvore do Boal, que tem ética, solidariedade nas suas raízes. Então, através do som, da imagem, da palavra, ele criou esses exercícios, esses jogos, que viraram técnicas, né? Como o teatro jornal, que são 12 técnicas, né? Que revelam o que a notícia não diz. Tem o teatro legislativo que ele fez quando ele era vereador no Rio, que pegava uma lei e transformava essa lei através do teatro. Propunham leis que favoreciam essas camadas sociais menos favorecidas. E o Teatro Fórum, né, que é uma dramaturgia simultânea. São sugestões que mudam o final das situações dos oprimidos, né? Ele está lá para mudar a cena. Uma cena real, ele quer sair dessa opressão, então utiliza-se o teatro fórum, né? onde os problemas sociais são debatidos, né? Debatidos com a plateia, que é o espectador, que ele também participa, então ele muda aquela situação. O teatro invisível, o arco-íris do desejo, né? Que fala sobre o lado introspectivo, que é entender essas opressões introduzidas, né? Subjetivas, e mudar. E teatro né, ele tem ele fala sobre as ações sociais, né, concretas, continuadas, que a gente tem que dar continuidade nisso tudo, né? Aí tem o teatro imagem também, que você vê determinados tipos de imagem, muda essa imagem, o protagonista vai lá e muda a sua própria imagem e transforma também. E outras técnicas, por exemplo, como os 200 exercícios e jogos para o ator e não ator. Então, através desses exercícios e jogos, ele também tinha ele colocava uma visão muito diferenciada, né? De que você poderia, através desses jogos, mudar as situações de opressor e oprimido. Então, ele dizia que o oprimido, ele só existe, né? Porque ele se deixa ser oprimido, né? O opressor, ele só existe porque tem o oprimido. E o oprimido, se não tivesse o opressor, não existiria o oprimido. Então, o oprimido só deixa de ser oprimido quando ele percebe que ele está sendo oprimido. E o que ele queria, na verdade, era mudar tudo isso. E eu acredito que ele conseguiu, porque reverberou pelo mundo todo, em todas as nações do mundo, em todas as camadas sociais, hoje praticam o teatro do oprimido. No nosso dia a dia, a gente tem uma rotina. Dentro dessa rotina, cada um vive a sua rotina de acordo com aquilo que tem em casa, onde mora, nas relações que estabelece com os familiares, com os amigos. Cada um tem o seu cotidiano. E eu gostaria que vocês identificassem onde vocês conseguem enxergar essas imagens. Eu vou pedir a ajuda da Cláudia. Aê, Cláudia! Vou fazer uma imagem. E aí, eu e a Cláudia, nós não vamos falar nada. E aí, ó, de um por um, cada um de vocês vai falar o que essa imagem representa pra você. Pode ser uma palavra, pode ser uma frase, pode ser, eu acho que nessa situação estava acontecendo isso. Cada um vai falar aquilo que acha, não tem certo e não tem errado. Tá? Tem a percepção de cada um e aqui a gente tem que se acolher e se respeitar as nossas diferenças. Ok? Então, Cláudia, vem aqui. Chorando. Brigando. O que mais? Botou ela de castigo. Botou ela de castigo. Acho que ela fez algo de errado. Tá corrigindo ela, dando um sermão, né? Iniciamos o exercício da prática cênica com o jogo das imagens.
mostrando o pensamento coletivo de uma opinião geral do tema abordado no contexto social sobre a figura do opressor e oprimido. Conforme foram ocorrendo os improvisos, ficaram perceptíveis o quão essa realidade difícil está presente na vida desses adolescentes. E, ao mesmo tempo, durante o experimento, os seus desdobramentos foram nítidos e imutáveis a essas transformações de violência para o afeto, carinho, respeito e empatia perante ao outro. E com isso, diagnosticamos o pulsar transformador e significativo do teatro do oprimido. Sua grande potência criativa que ressignifica o fortalecimento dos vínculos sociais, afetivos e morais. O espaço cênico é onde se desenvolve, cria, nasce a história que vai ser contada. É sobre se conectar com sua identidade e refletir os valores de cidadania, ética, respeito e transformação. Tá batendo em alguém, né? Tá machucando. Quem é o oprimido? Quem tá apanhando e quem tá batendo é o policial, né? O opressor. Então beleza, você já sabe isso. Essa relação é maravilhosa. Então a gente vai fazer um jogo agora, tudo bem? Sim. Esse jogo é o seguinte, nós vamos andar pelo espaço, no meu comando, vocês vão andar pelo espaço. Aí eu vou dar 3 comandos, tá bom? Primeiro, hora. Eu vou dar uma hora ou um dia, tipo domingo à tarde, ou meia-noite, 10 da noite, 8 da manhã. E aí é o seguinte, vocês vão pensar numa imagem, vão andando, eu vou falar, hora, meia-noite, vocês já vão pensar numa imagem. Tá bom? Imagem! Para e faz a imagem do que vocês estão acostumados a fazer exatamente naquele horário. O CCA atende crianças de 6 a 14 anos, sendo priorizado o acesso a crianças e adolescentes retirados de situação de trabalho infantil, vítimas de violência, exploração sexual e reconduzidos ao convívio familiar, após medida protetiva de acolhimento a crianças e adolescentes que tenham conflito com a lei, cumprindo medida socioeducativa. O CCA Cidade Nova está localizado no Parque Vila Maria. A abrangência do serviço é municipal, sendo organizada a partir dos territórios de abrangência do CRAS. Centro para Crianças e Adolescentes é um serviço do terceiro setor, que busca dar assistência e convivência socioeducativa para fortalecimento dos vínculos. O serviço tem capacidade de atendimento de 300 crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social. A entidade mantedora é a Fundação Lar de São Bento. O terceiro encontro do workshop no CCA foi cheio de emoções e novas descobertas com os participantes voluntários. Começamos com um breve aquecimento corporal para se soltarem e estarem predispostos ao trabalho com as técnicas e jogos do arco-íris do desejo. Podemos observar o quanto do nosso trabalho foi dignificante e deram a eles o incentivo, autoestima, poder de combater o opressor e entre outras circunstâncias. Esse é apenas um dos 15 relatos incrivelmente redigidos pelos participantes. A partir desses relatos, pudemos perceber o quanto do nosso trabalho de pesquisa foi importante nesses 3 encontros, pois levamos um pouco de sabedoria a todos eles, exercitando o simples fato de não aceitarem a opressão, e não só isso, mas o de combater e mudar situações opressivas já inseridas no dia a dia de cada um. Esse é um dos ensinamentos do mestre Augusto Boal, a dicotomia, ver-se vendo. Através das técnicas e exercícios aplicados durante todo o processo de investigação, o fortalecimento dos seus vínculos afetivos e emocionais desenvolveram uma amplitude de visões por todos os participantes, conforme forma colhidos depoimentos, cartas e desenhos que serão anexados neste trabalho. A seguir, algumas cartas e fortes relatos escritos pelos participantes presentes nesse dia. Abre aspas. Oi, tudo bem? Como você tá? Queria te ver. Tô com tanta saudade de você. Eu tô triste. Queria que Deus me levasse. Eu sou um lixo na vida de todo mundo. Minha vida tá um inferno. Mas eu não posso desistir. Mesmo assim, tem gente que me ama. Estou tão fraca. Sempre com um sorriso no rosto. Mas por dentro tô acabada. Mas vou tentar ser forte. Preciso ser forte. Fecha aspas. Relato número 1. Oi, querida. Você está bem? Queria te dizer que você vai conseguir tudo o que você sempre quis. Eu confio. Todos confiam.
Não deixe ninguém dizer ao contrário. Você é forte. Sabia que ninguém conseguiria passar por tudo isso que você passa? Você é incrível, uma garota extraordinária, legal, inteligente, às vezes até chata, porém verdadeira. Você é única, sua energia é única. Você sabe disso. Você é aquela sorte que a vida dá uma só vez. Digamos que quem tem é sortudo e muito, viu? Fecha aspas. Relato número 2. Em um dos encontros, um aluno de 10 anos trouxe para nós um desenho que retratava o opressor e o oprimido. E quando perguntamos a ele o significado do desenho, e para ser mais exato, o nome dos personagens ali presente, a resposta foi: meu pai e minha mãe. Meu pai é o opressor e minha mãe é a oprimida. Eu achei muito legal, eu acho uma experiência muito boa. Tipo assim, eu pensava que a gente ia fazer um teatro. Eu não sabia o que era teatro do oprimido. Agora eu já sei. Teatro do oprimido me ensinou que às vezes a realidade é muito difícil, porque assim, ser oprimido e oprimir é uma coisa muito séria. A aula de hoje foi muito boa, me deu uma experiência muito boa sobre oprimir e oprimido. E eu amei. Agora vai. Calma. Ai, eu não tô conseguindo, calma aí. Tudo isso é felicidade de fazer as minhas aulas, olha só. Ai. Ela está emotiva, emocionada. Oi, meu nome é Sara, tenho 13 anos e eu comecei a fazer aula de balé e teatro desde quando o professor entrou em 2017. Eu gosto muito de fazer aula de teatro e dança, mas eu gostei muito porque vinha falando sobre as coisas que acontecem com as mulheres, essas coisas assim. Eu me senti representada assim. Porque quando eu era pequena, não tão pequena assim, eu via minha mãe sendo agredida, sim. Muito. Saímos dessa trajetória muito mais fortes e consistentes nos nossos propósitos de pesquisa, projetando para o futuro boas perspectivas de novas investigações científicas utilizando os ensinamentos do grande mestre Augusto Boal. Pois não existe um começo ou um fim, mas sim uma continuação. Assim como ele mesmo disse, o caminho se faz caminhando. O caminho se faz caminhando. O caminho se faz caminhando.